Nós estamos aqui mais uma sexta-feira com o Tal que Dosar, hoje com a pastora Sheila Boechat, cujo tema é bastante pertinente. O nosso tema hoje é preparando-se para o idosamento. É um tema bem provocativo e que a gente realmente, precisa pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa chegar a situação para daí então se preparar. Então essa live ela vai trazer aí um norte para quem está igual a mim, por exemplo, né? Daqui a 10 anos eu começo a idosar. Será que eu estou me preparando ou estou preparada? Então é importante que a gente tenha, toda essa gama de preparação, né? Então nós estamos aqui com ela que vai entrar daqui a pouquinho. Enquanto a pastora Sheila Boechat não entra, nós vamos aqui te lembrar que até o dia 30 de junho você tem a oportunidade de responder a nossa pesquisa sobre violência contra a pessoa idosa. Sim, porque no dia 15 de junho foi o Dia Mundial da Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, a partir da comemoração desse dia, o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, que como vocês sabem, tem esse mote aí, de pesquisa, dentre outras atividades que a gente realiza, nós lançamos mais essa pesquisa. Ela vai até o dia 30. Se você já respondeu, nossos agradecimentos, e eu te peço para que você passe essa pesquisa para outras pessoas que você conhece, do seu grupo, das suas relações. Ela é muito importante, até porque ela vai trazer um desdobramento de quais tipos de violência, porque muitas vezes a gente fala violência só atrela a violência física, e tem outros por trás disso, né? Violência financeira, patrimonial, institucional, a violência psicológica, violência medicamentosa, violência de vários tipos. Então, essa pesquisa vai trazer essa consciência e até uma maneira da gente se rever. Caramba, em algum momento eu cometi ou eu estou cometendo uma violência contra a pessoa idosa? Então, não deixe de responder. Revisite também a live que nós tivemos na sexta-feira passada, e foi uma live diferenciada porque foi uma live com 4 pessoas, o Idosar e mais 3 personalidades idosas. E foi justamente sobre esse tema dos tipos de violência. Gente, assim como todas as lives anteriores, a de semana passada também está riquíssima de informações. Se você quiser assistir novamente todas as nossas lives ou alguma live que te chamou a atenção nesse percurso aí do Idosar, é só entrar no canal do YouTube do Idosar. Vai lá no YouTube, joga Idosar e aí vai aparecer os nossos vídeos. Então todos os vídeos, todas as lives, perdão, elas depois que nós realizamos aqui no Instagram, elas são hospedadas lá no canal do YouTube. Assim como vai acontecer com essa aqui também. No final, ao longo do dia, a gente hospeda no YouTube, até para que você veja novamente e compartilhe bastante. Se inscreva no nosso canal, para que todas essas informações relevantes, importantes, imprescindíveis, que têm mudado situações e realidades, possam chegar até a pessoa idosa. Já está conosco aqui a nossa pastora Sheila Boechat e nós vamos aqui entrar com ela ao vivo. É isso. 2. Compartilhe o link dessa live com outras pessoas e fale, olha, a live do Idosar começou agora. Quem é o líder da pastora Idosar, da pastora Sheila já fala, nossa pastora está lá, vamos assistir e vamos aí interagir. Que a terceira coisa que eu te peço é interagir. Fazer perguntas pertinentes ao tema, tá bom? Então, pastora Sheila, muito bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Deus seja louvado, tudo bem, graças a Deus. Coração com expectativa de participar desse trabalho tão relevante na vida de pessoas. E essa é a nossa missão diária, né? Ser um impacto na vida de pessoas de uma forma que acrescente, de uma
forma que abençoe. Esse é o nosso chamado. Ai, que bom, né? Finalmente chegou o nosso dia, chegou a nossa vez. A gente que tem, né, uma falando da outra, as pessoas falam, né, de mim para a senhora para mim, e aí finalmente chegou esse dia. Eu quero agradecer muitíssimo a Janete Marçal, que mais uma vez foi um canal de bênção para que esse momento, né, pudesse ser realizado. Janete, um beijo. Janete também tem uma live com a gente muito bacana. Que live! Revisita, ela foi uma das primeiras. Vá no nosso canal de YouTube e assista a live de Janete. Janete, quero fazer até outra live, hein? Mas vamos lá. Pastora Sheila, pode não parecer, mas esse bate-papo de 1 hora, ele é tão gostoso que ele passa, ó, assim. Tá rápido, né? Muito Bom, rápido. primeiro, a gente não tem como falar sobre o idosamento sem celebrar o milagre da vida, né? Sim. O milagre da vida, ele é para ser celebrado a cada amanhecer. A cada amanhecer que nós dormimos e acordamos, a Bíblia já fala isso, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então, viver já é algo presente, privilégio que Deus nos dá. E o acréscimo, acho que a cereja, fazendo um dito mais popular, a cereja do bolo desse viver é o idosamento, é chegar na melhor idade de uma forma que eu tenha, quando eu olho para o legado para trás, eu vi que eu fui me preparando aos poucos para chegar nessa idade tão peculiar, ao mesmo tempo vantajosa, mas que tem as suas complexidades e que eu preciso, de uma forma consciente, eu preciso entender que eu dou o primeiro passo para esse cuidar lá na frente. Nós não sabemos o dia certo, porém, que esse tempo vai cessar, porque a Bíblia ela fala em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todas as coisas, porém, enquanto estiver nas minhas condições e eu tiver o milagre da vida em mim, o fôlego de vida, eu preciso fazer as minhas ações aonde Deus vai lá e completa a boa obra que Ele começou desde o ventre da nossa mãe. Isso. A senhora já começou com uma introdução maravilhosa. Eu estou chamando de senhora, mas eu nem sei se a senhora já é idosa, tá? Fique à vontade. Eu tenho 51 anos. Você já tá idosando? Estou idosando. Estou chegando lá, né? Estou idosando. Eu tenho 51 anos de idade, meus pais são idosos. Então, a mim, para. A gente está com pressa de idosar. Eu tô. Faltam 10 anos. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a pessoa passa a ser considerada pessoa idosa a partir dos 60 anos. Então, falta 9 anos ainda. Até 59 e 11 meses, não é idosa ainda. Apesar da gente querer muito. Calma lá, não é ainda. A live não veio certinho, né? Me preparando para. Também, essa live é para a galera de 59 para baixo. Vamos lá, pessoal? Vamos nos preparar para essa fase do idosamento. E por que eu estou com dificuldade hoje de identificar fisicamente se a pessoa já é idosa ou não? E aí eu pergunto, né? Porque as pessoas, os idosos, eles estão rejuvenescidos. Eles estão com seus 60, 65, 70, mas com a carinha que parece que está com 50. E aí você fica assim, você já é idoso? Muito, é verdade. Verdade. Será que eu pareço idoso? Não, não é isso. É porque as pessoas idosas, fisicamente, né, atualmente, fisicamente, você não está reconhecendo mais de olhar. A pessoa tem que falar que tem, porque graças a Deus, eles estão muito conservados, né, fisicamente falando, porque não parece, o rostinho está liso ainda, um astral lá em cima, e que bom, tem que ser esse comportamento mesmo, tá? Então, quando eu pergunto,
né? E aí a pessoa fala assim, eu tenho 55, não, fique em paz que você não é idoso, você ainda vai chegar lá, né? Enfim, é porque realmente as pessoas estão rejuvenescidas, até quem está com 50 também, porque na minha época, eu sempre falo isso, quando a minha avó fez 50 anos, naquela época parecia que ela era velhíssima, e hoje a pessoa com 50 anos, 55, 59, parece que está, sei lá, com 40, tá, né, com aquele... Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que perguntar a idade, até para saber, ó, não, essa é a faixa, essa não é a faixa. Porque a fisionomia, o lado físico não está mais revelando, né? Não mais, E isso até entra dentro da nossa temática, né? Do preparo, porque o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, ele também precisou de uma forma efetiva da política pública se preparar para esse envelhecimento saudável, a ponto de anos atrás ser estabelecido como política pública a Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável. Por quê? Dentro dos recortes, né, da saúde que o nosso público perpassa, né? Ele perpassa pela Política Nacional de Assistência Social, ele perpassa pela política da saúde, e aí eles foram crescente da pessoa idosa. Tanto que hoje o Estatuto da Pessoa Idosa e as suas considerações, ele é muito mais explorado. Por quê? Porque esse público aumentou. Ele aumentou, claro, aumenta também as consequências do desgaste do corpo físico, porém, existe uma crescente muito grande do conhecimento e do estar de se cuidar e de se preparar para esse envelhecimento saudável. Por isso, essa impressão que nós temos. Olhamos, às vezes, pessoas que não dá mais para identificar. Antigamente era rápido, se ela estava na melhor idade ou não. Hoje, não. A melhor idade hoje está no Pilates, a melhor idade hoje está nas academias, a melhor idade hoje está fazendo tratamento na parte de alimentação, ela está participa de corrida, né? Dentro dos limites permitidos e tudo, mas isso realmente visível no meio de nós. E eu passei por uma situação, como você falou, há pouco tempo, uma irmã da minha igreja, nós tínhamos um trabalho social a fazer, e eu falei, Elaine, como é que você vai, que eu não vou poder te buscar? Pegue um Uber que eu pago. Ela, pastora, eu não pago passagem. Eu falei, por quê? Porque ela já está no idosa. E ela não parece. E eu falei, cara, parabéns que eu cheguei nessa idade dessa forma. E isso é positivo para nós. Quando nós falamos de preparar para idosar, a palavra, o derivado, a definição da palavra preparar é se organizar, é se disciplinar. E isso é algo que é algo de aprendizado cultural também, né? Tanto que as pessoas os idosos, vamos dizer, minha avó tem 86 anos, viva. E a alimentação saudável da minha avó traz hoje a consequência no seu corpo físico. Porque ele era da roça, não tinha agrotóxico, alimentação extremamente saudável dentro daquilo, sem hoje o que nós temos dentro do alimento. E aí isso, meu pai, os dentes do meu pai são dentes mesmo, não é prótese. Mas por quê? A alimentação do meu pai era muito... Meu avô era pescador. Então, a vida deles era peixe. Tudo quanto é tipo de peixe. Peixe com pão, peixe com farinha, peixe com não sei o quê, peixe com... Então, isso está trazendo até hoje consequência na vida de meu pai. Trouxe consequência na vida boa, positiva, na vida de minha avó, que hoje já está no Senhor, a mãe dele. Mas a minha avó não tomava um remédio. Corpo bom, porque o alimento que se colocava para dentro era extremamente sem química, sem agrotóxico e tudo mais, né? Então, o preparo, ele tem que ser consciente em nós, porque é inevitável a gente ir para o caminho do idosamento. Nós não podemos desconsiderar isso, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de falar a idade. E tem gente que tem uma dificuldade muito grande de declarar a sua idade. E você não tem esse receio quando você está se preparando para, né? Verdade. Você está se disciplinando para. Então, o preparar-se vai mais, não vai depender do outro, vai depender de você. Você
você precisa estar consciente que nessa trajetória dos ciclos da nossa vida, que a gente não anda em círculo, a gente vive em ciclos. E os ciclos da nossa vida, eles irão se renovando e eu me preparando para cada ciclo. Dentro desse preparo, tem um detalhe. A gente precisa dar o primeiro passo e fazer o que Deus falou para Josué. Olha só, rapaz, seja forte e corajoso. Né? A gente tem que ter, porque os pré-conceitos, eles não estão embutidos tão somente na sociedade. Às vezes o pré-conceito está dentro da pessoa que está idosando. Então ela precisa encarar isso de forma saudável e entender também que é uma bênção de Deus você estar idosando. Entendeu? Pastora, é uma bênção mesmo. Pastora, a senhora lida com um grupo de mulheres, né? Sim. E dentro, né, do seu trabalho com elas, em algum momento, houve alguma atividade dinâmica que falasse sobre isso, sobre a importância de se preparar para o idosamento? Sempre, até porque na nossa igreja, eu sou da primeira igreja batista em Heliópolis, em Belford Roxo, nós temos um grupo muito relevante. A igreja tem 70 anos na sua história. Então, nós temos, com a graça de Deus, em nosso meio, ainda pessoas que participaram da fundação da igreja. Que bacana! Eles estão lá. No aniversário agora da nossa igreja, um pastor que já foi pastor da nossa igreja, eu falei, nossa, quanto cadeirante, mas os idosos, membros da nossa igreja quiseram ir lá prestigiar a presença desse pastor e eles estão ali nas suas atividades, nos encontros da tarde e nas visitas. Então, na verdade, é inevitável, não tem como não falar desse preparar. Sim. Porque, principalmente para a mulher, né, que tem dentro da sua complexidade da saúde uma especificidade maior, que ela tem que se cuidar por causa da osteoporose e de tudo mais que vai dando a deficiência de cálcio mediante quando chega na menopausa e traz esse turbilhão de situações no corpo físico. Então, é inevitável eu não ter como trabalhar com as nossas irmãs sobre a importância de se preparar, de se antecipar. Eu vejo assim, se antecipar no cuidado, no trato, não só do corpo físico, mas principalmente da mente. Principalmente, verdade. Muitos idosos, a Janete é uma. A Janete, ela é muito para frente, ela conversa, ela vai conversando. E se você me perguntar hoje qual a idade da Janete, eu nem pergunto, porque ela é tão jovial que ela passa tanta vida que a idade ali fica, ela some ali, ela não tem mais o peso de saber qual é a idade dessa pessoa. Então, o relevante, né? É se antecipar e fazer a sua parte. Eu separei para a gente refletir juntos, que é a hora boa, 4 pilares dessa preparação. Peraí, então. Idosamento. Peraí, então, gente, olha, anotem isso. 4 pilares que ela vai aqui compartilhar com a gente, para que você que está nos ouvindo e que ainda vai ouvir, porque como eu falei, essa live vai ficar no YouTube, para você já se antenar. Porque muitas vezes a gente prepara o ambiente da casa para receber o bebê, a gente prepara um período de quem vai casar para aquele enxoval, mas a gente não se prepara para idosar. Então, tenha isso como seu momento, né? Então, ela vai falar de 4 pilares, anotem isso. E você que está aí com a gente aí, Jaciara e alguns outros, a Janete, podem fazer perguntas também, tá, galera? Podem interagir. Instituto Lidere, que está com a gente também, né, nossa parceira. Inclusive, no dia 21, às 13h30, nós estaremos lá no CDL, do auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas. A gente vai estar... Eu escrevi. Lá, né?
A gente vai estar trazendo network, conexão de excelência. Então, para você que é empreendedor, né, e quer potencializar seus negócios, fazer o seu network, pensar no seu cenário aí, né, na sua situação, para alavancar, esteja conosco no dia 21. Tá lá no nosso Instagram todas as informações, inclusive do Instituto Lidere, por um preço bem bacana, né, um investimento de ter um primeiro lote, segundo lote, acho que está R$ 69,00. Confere lá, mas vai valer a pena. E o Idosar foi convidado para estar nesse network Conexão de Excelência, porque a gente está começando a perceber, pastora, e todos que estão ouvindo a gente, que os gestores de LPI, de abrigos de casa de permanência, eles precisam desse suporte para melhorar a qualidade do seu LPI. Então, a gente vai trazer uma ferramenta gerencial, onde ele vai estar ali apoiado e ele vai ver o quanto ele vai melhorar nesse aspecto. E é algo que a gente percebeu que é deficiente no mercado aí para quem é gestor de LPI. Então, esteja conosco dia 21 de julho. Temos também o nosso simpósio no mesmo dia, né? De 8 às 9, de 8 a meio-dia, também bacana, um investimento de R$20. A gente vai estar falando, pastora, dos capítulos, dos títulos 4 até 7 do Estatuto da Pessoa Idosa. É o nosso terceiro simpósio. A gente está tratando o Estatuto artigo por artigo. Está bem interessante também. Por último, nós temos a nossa primeira conferência do Idosar, que vai acontecer no auditório da Prefeitura de Mesquita. Nós estamos trazendo, além do Idosar, mais 3 pessoas de peso para falar como se implementa centro de dia, que agora é uma política pública que precisa estar fortalecida, centro de dia. A Sandra Rabelo vai estar trazendo isso, porque ela tem esse know-how. Nós estaremos trabalhando com os desafios e necessidades de se manter uma LPI. Carmen Pedro, que tem experiência vasta nessa área, vai estar trazendo essa fala. E estaremos trabalhando também com Vera Nunes nessa conferência, que vai trazer a mediação do papel do CRAS na pessoa idosa. Então, assim, são várias coisas acontecendo que vai te preparar para o idosamento. E quem já é idoso vai te municizar de informações. Te dei tempo de pegar papel e caneta para poder anotar os 4 pilares que ela vai agora revelar para a gente. Vamos lá, pastora? Primeiro eu quero parabenizar aí por tamanha, é um leque muito grande que vocês exploram e eu defendo muito a comunicação e o conhecimento. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento e conhecimento da palavra e em todos os sentidos. Porque quando você conhece a palavra, a sua mente também se abre, que você faz parte dessa cidadania terrena e que dentro dessa cidadania terrena tem os seus papéis importantes da política pública, de você como cidadã, dos seus direitos e deveres, da garantia de direitos e dos deveres, todo ele estabelecido na Constituição Federal do nosso país, na Constituição Estadual, e aí dentro dos recortes, o Estatuto da Pessoa Idosa. As ferramentas de apoio ao ILPI é algo assim que precisa ser potencializado, porque nós nos deparamos ainda com muita fragilidade e muita vulnerabilidade. E também nos recortes do núcleo familiar, vou botar 80% aí pela fé, não é por maldade ou é por não saber. E às vezes um tapete, uma má colocação do móvel ou uma situação que poderia ser evitada, ela não foi evitada, não por maldade, mas sim por ignorância de desconhecimento do perigo que aquilo poderia causar e às vezes quando se descobre já causou. É verdade. Então isso é espetacular. Eu me coloco também aí para o Instituto Lidere à disposição do que eu puder contribuir, apesar de já ter ciência de um leque de ferramentas que vocês têm para explorar e que estão de parabéns. Então vamos lá. 4 pilares que eu dei um destaque aqui para a gente pensar nessa nossa conversa de preparando para o idosamento. Primeiro, a sua saúde.
saúde, ela é o cotidiano diário. Ela precisa, primeiro, é claro, eu não vou espiritualizar aquilo que é natural. Não dá para a gente tratar de forma espiritual aquilo que é natural. O espiritual já está escrito, o dia que nós nascemos e o dia que o Pai nos levará para ele. Enquanto o fôlego de vida em nós estiver, nós precisamos fazer a nossa parte no cuidado dessa saúde, fazer o nosso melhor. Se a ciência, Deus usou a ciência para preparar os remédios, então, vai lá e faça aí, acompanhe aquilo que o médico mandou, porque você só vai ter benefícios, bônus com aquilo que aquele que estudou te designou. Fora as ferramentas naturais que o nosso público ele nos dá uma aula, um MBA daquilo que é natural e faz bem ao corpo físico. Então, a saúde ela vai estar atrelada a uma alimentação saudável, a uma mente saudável, e aí eu projeto essa mente saudável com aquilo que te faz bem para o corpo físico, para a alma, para aquilo que você se reúne em comunhão, em ajuntamento de pessoas, seja na igreja, se o núcleo familiar tem aqueles momentos de conflito, afaste-se, se aquilo não te faz bem, sai fora disso. Você precisa resolver. Se não está naquele momento de resolver, não fica se esfolando, se arranhando, se machucando, porque isso faz parte de um dos pilares para que eu e você possamos chegar a uma vida saudável no idosamento. Se eu começo a desgastar todas as moléculas do meu corpo físico agora com aquilo que não vale a pena, eu vou perder lá na frente aquilo que eu perdi aqui antecipadamente. Eu escutei outro dia um rapaz falando, um TikTok aí da vida, e ele falando o seguinte: tudo aquilo que vai. Não se discute com pessoas que tenham dificuldade de te ouvir. Pega a unção do boi. Eu falei, que unção do boi? Ele só fica assim, ó. Eu me tipo assim, entendi. Mas você não permite. Se faça impermeável, permita-se se fazer impermeável aquilo que não tem solução momentânea ou que o outro não está te ouvindo. Porque às vezes você está falando e o outro não está te ouvindo. E isso também faz parte do pilar da saúde. A saúde ela não está atrelada só à medicação ou à alimentação. Ela está atrelada a tudo aquilo que me serve, que me rodeia, que me faz bem. É saúde para você ver uma televisão, tomar um chá, bater um papo, cuide disso, invista nisso e faça isso. Quer tomar um suco, quer fazer o que for, não vou ficar aqui tentando botar você num quadrado daquilo que é a sua realidade diária. Segundo pilar que eu coloquei é você se sentir pertencente. Você faz parte dessa sociedade. Você tem participação. As pessoas, a tendência de muitos é se esconder. Não. Eu faço parte. Aqui, ó, eu estou me preparando para o idosar porque eu pertenço a uma cidadania, eu pertenço a uma sociedade e a sociedade civil organizada, ela vence, ela dá os seus passos. É o que o idosar tem feito com excelência, é o que o Lidere tem feito e tantos outros institutos e organizações relevantes que focou a sua gestão humanizada para isso, que é o que eu defendo dentro do ILPI. Se não tiver um gestor humanizado, pode ter excelente médico, excelente fisioterapeuta, excelente técnico de enfermagem, enfermeiro. Mas se a visão do gestor não for humanizada, se ele não estiver no olhar do idosamento, lamentavelmente, nós vamos ver aí o número do Disque 100 aumentando. É verdade. As famílias totalmente despreparadas, se tratando, é o que você falou sobre a live anterior, sobre os inúmeros tipos de violência à pessoa idosa, que aí vem fisicamente, vem de forma emocional e vem de forma financeira, o explorar, mas quando isso, eu entendo que eu participo dessa sociedade como pessoa que estou me preparando no idosamento, dificilmente alguém vai me enrolar. Porque eu me preparei, eu me organizei, eu me antecipei. Olha, se eu tenho dificuldade de memorizar, eu vou anotar. Ou então, eu tenho alguém meu de fato de confiança, eu vou também partilhar. Eu sei que eu
vou participar, eu estou ali presente. Se alguém não se preparou para receber a pessoa idosa, levante e se prepare, porque eu estou no caminho lá, entendeu? Eu não posso recuar, eu não preciso ter colisões, mas eu preciso me impor como pessoa e cidadã que estou dentro de um ciclo a caminho do idosamento. Então, a primeira é a saúde e o segundo é se sentir pertencente, participação. Você participa, você está vivo. Você vai falar aí, nesses dias que você falou, o CRAS vai falar sobre a carteira da pessoa idosa. Vai viajar gratuitamente. Você tem direito, mas não precisa ir lá brincar. E por falar em viajar, nós estamos aqui no Idosar promovendo o nosso próximo roteiro de passeios turísticos e culturais. Olha aí. Nós vamos passar um dia no Castelo Itaipava por apenas R$ 190, podendo, né, até parcelar até lá. Vai ser no dia 26 de agosto. Transporte de luxo, com um lanche lá dentro do castelo, fotografia com câmera profissional, kit lanche, um roteiro denso de todo o histórico ali do Castelo Itaipava, né? Isso aí é uma ocupação, é uma forma de você se preparar também. Então, corre lá porque as vagas estão acabando. Lá no site do Idosar já está lá, né? Passeio. Você clica lá e já fala com a gente, garanta a sua vaga. Mas, Alexandra, só pode ir idoso? Não, pode ir também. Tem lá os valores das outras faixas etárias. Então, gente, por R$ 190, você está lá, pisar naquele castelo de Itaipava, caramba, e vai ter um momento também da gente percorrer o entorno lá, né? Para quem gosta de aproveitar a feira de Itaipava, também tem esse momento no nosso roteiro. Né? A pastora deu a deixa, eu tive que fazer a propaganda. Não, e o nosso Deus não faz nada sem propósito, né? E o terceiro pilar qual é? Organização financeira. Ah, legal. Pastora, mas a senhora sabe qual é o salário mínimo? Sei, mas se você se organizar e se preparar, você vai ter condições como essa de poder investir, que contribui também com o primeiro pilar, que é a saúde. Porque eu faço o estar em comunhão, o estar em algo que te traga satisfação e bem-estar, libera no corpo humano, no corpo físico, endorfina e tantas outras coisas que saem aí da palavra que hoje está estampada em tudo quanto é lugar. Ansiedade, depressão, tristeza, amargura, olhando para trás. Não adianta olhar para trás, eu não vou trazer o passado para o presente. Eu não vou estar no futuro. Então, eu tenho que viver um dia de cada vez. Então, o terceiro pilar é a parte financeira. Independente do recorte financeiro que eu tenha na minha realidade, eu posso, dentro das minhas condições, fazer uma pequena gordurinha, uma pequena reserva. Que essa reserva seja de R$20, R$50, R$100 ao mês. Eu não sei qual é a realidade financeira, o orçamento mensal. Porém, mas se eu começar a me preparar nós estamos falando de uma preparação, de uma organização e de uma disciplina. É algo que vai requerer de nós passo a passo. Não é da noite para o dia, né? Eu lembro, minha avó, antes de falecer, ela morou comigo 17, 18 anos, minha avó. Né? Meu avô faleceu, não deu certo ela morar sozinha e eu convidei ela, com a permissão do meu esposo, convidei ela para morar conosco e ela viveu maravilhosamente bem conosco até o dia que o Senhor quis a levar. E aí, naquela época, estava o início do BPC. E a minha avó conseguiu o BPC. E ela não tinha doença para comprar remédio. Sabe qual era o prazer dela, Alexandre? Ir no Vianense, no supermercado, fazendo aí propaganda de graça aí pro Vianense lá de Belfort Roxo. E ela comprava o que ela queria e ela levava já trocadinho para abençoar as caixas que tratavam ela bem. Ah, que lindo! Então, a alegria dela era ofertar na igreja, levar um mimo lá para as meninas lá do supermercado, às vezes dar umas coisas lá
meu filho, comprar umas besteirinhas. Era o que fazia bem a ela. Eu lembro do sepultamento dela, né? O que foi de gente com a roupa do Vianense, eu falei, gente, o mercado todo parou. Porque ela era querida, ela ia bater papo lá no mercado vianense. Ela não era pelo dinheiro, a presença dela, é o que eu estou te falando, ó. Saúde, participação e organização financeira. No jeitinho dela, a alegria dela, ela ter aquele trocadinho para que ela pudesse partilhar com pessoas. Então, quando nós falamos de dinheiro, eu não estou falando de algo que esteja muito além do nosso alcance. É aquilo que é possível a nós. Está vindo aí uma proposta do Castelo de Itaipava que, parcelando, você vai ter condições perfeitamente de ter um dia abençoador, maravilhoso, um registro bom, uma coisa boa. E outra coisa, às vezes em pequenos detalhes, de uma conversa pequenininha, um papo sentado uma do lado da outra, ou com outras pessoas que se encontram lá, faz um impacto totalmente diferente. É verdade. Né? É verdade. E que projeta para outras coisas que você nem pensou, né? Aí você faz aquela verdade também que você agrega, né? E você se sente autônomo, com protagonismo, né? Eu tô vivo, eu saio, eu ando. Então, gente, vem com a gente. Os nossos roteiros são muito bem pensados. A Avante Rio Turismo, que é a nossa parceira, né, nessa atividade de promover esses passeios turísticos e culturais, é uma agência de alto nível de excelência, de qualidade no serviço, pensando em todos os detalhes. E a gente tem essa prerrogativa, tá, pastora Sheila, no nosso escopo de criação do Idosar. Temos toda a política pública para oferecer, né, prestação de serviços para oferecer os passeios, está lá no nosso site. Então tem lá as condicionalidades. Temos seguro viagem para que a gente possa fazer uma viagem garantida. Então, toda essa parte jurídica, né, a parte de qualidade, a gente já fechou. E também esse vai ser o nosso terceiro passeio, né? A gente já não é tão amador. Fizemos para a Zona Sac, fizemos para a Conservatória e agora a gente está indo para o Castelo de Itaipava e outros roteiros virão. Aguardem e sigam a gente. Mas você que ainda tem vaga, vai lá no site e reserva a sua vaga. Então, 4 pilares, vamos relembrar? Vamos lá. O primeiro, a saúde, nós falamos sobre ele. Se sentir pertencente, protagonista da sua história, participação na sociedade, se fazer não é se impor com arrogância, mas olha, eu estou aqui, eu faço parte dessa sociedade e de verdade, me aceite ou me aceite, não tem outro caminho, né? E o terceiro, que é a organização financeira dentro das suas condições. Mário Portela, ele fala uma coisa interessante que eu gravei, né? Faça o melhor que você tem, com aquilo que você tem, enquanto você não tiver condições de fazer melhor ainda, né? Sim. Então, o que você tem? Ah, é 100? Guardei 10. Eu tenho 1000? Guardei 100. Eu tenho 50? Guardei 5. Faça o melhor com o que você tem. E tenho certeza que dentro de toda a ação tem uma reação. Tudo que eu planto, eu vou colher. E aí, cada um dentro da sua esfera de território, de vida, de núcleo de participação, vai poder compartilhar o que nós cantamos num cântico muito conhecido, né? Se da vida as vagas for celosas são, se com desalento contas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, isso é real na nossa vida, né? A surpresa quando nós paramos para escrever. Faz a linha do tempo que você vai ver quantas coisas você nem percebeu, mas que fez um impacto totalmente diferente na sua vida. E vamos para o quarto, que é aprendizado continuado. Nunca
que alguém que está se preparando para ir dosar pode parar de querer aprender. É verdade. Aprender é todo dia. Todo dia nós aprendemos alguma coisa diferenciada. Não, eu não vou explorar só a tecnologia, não, porque a tecnologia ela me perpassa, né? Porque quando eu aprendo uma coisa, aparece outra. Quando eu estou tentando dominar uma coisa, aparece outra. E isso é algo diário. Quando, por exemplo, você tem um celular, comprou hoje, daqui a um mês, aquele teu celular seu já está obsoleto. Já estão criando outra marca. Então, a gente também não dá para viver nesse consumismo, mas eu também não posso estar fora do aprendizado do que está acontecendo ao meu redor. Não dá para eu viver numa bolha. Eu preciso furar essa bolha através do conhecimento, através do aprendizado, através de uma aprendizagem contínua, daquilo, qual é o foco que me interessa, o que chama a minha atenção, o que me faz bem, o que eu percebi que olha, eu tenho essa idade e não sabia de tal coisa, mas agora eu quero saber, não só pelo que nós professamos a nossa fé, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, mas em tudo, porque ela é um conjunto. A Bíblia ela é completa, mas ela também vai falando que eu preciso respeitar. Você falou que está esmiuçando o estatuto da pessoa idosa. Quando eu paro para esmiuçar aquilo que é Deus direito, eu estou aprendendo quantos direitos e deveres que pessoas ela infringe por ela não saber. Ela deixa de receber ou ela comete, adorei, o Instituto Lidério botou, conhecimento é libertação. E aí vai depender da forma que eu me comunico também. Sim. Porque eu não posso adivinhar o que a Alexandra tem para compartilhar comigo. Ela tem que comunicar comigo. Agora, essa comunicação vai depender não do que eu falo, mas do que o outro está entendendo. Então, quando eu quero aprender, ainda que eu pergunte 10, 15, 20, 30 vezes, igual quando nós éramos bem pequenininhos em sala de aula, que a professora pergunta, entendeu? Quem não entendeu, pergunta. E a gente precisa estar nessa esfera de pilar de aprendizado contínuo. Não é parar no tempo. Existe inúmeros exercícios hoje, tutoriais aí na rede social, que falam sobre memorização, sobre aprendizado, sobre leitura, sobre isso, sobre aquilo. Mas cada corpo humano, cada corpo físico, cada ser humano, ele tem a sua particularidade daquilo que o atrai mais. Aquilo que o atrai mais é o que vai fazer aguçar você também a permanecer nesse conhecimento. Então, dentro desses 4 pilares, que é saúde, participação, organização financeira e aprendizagem continuada, eu entendo que dentro desse meu cenário de vida, querendo chegar de uma forma com qualidade, independente das consequências naturais do corpo físico, eu vou investir numa alimentação saudável, numa atividade que me faça bem. E aí a atividade física é aquela que o seu corpo for permitido para você. E ela também não é regra de via de fé, é obrigatória, ela tem que ser saudável. Nada que for obrigatório vai ser bom, tem que ser natural, tem que ser espontâneo, do jeito que a gente está aqui. O idosário, ele explora, né, aquilo de forma espontânea. E aí vai atraindo. Quando o Janete falou sobre vocês, eu falei, eles estão igual a igreja de Atos. O próprio Deus vai acrescentando cada dia mais um. São os parceiros, são os participantes, são as ideias, são as temáticas. Então, isso é algo que é uma consequência daquilo que eu estou fazendo de relevante. Então, eu preciso entender que as ações não vão vir do outro, as ações precisam estar impregnadas em mim. Primeiro, que eu sou o primeiro amor do nosso Deus Criador. Ele nos gerou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos gerou, ele nos amou primeiro. Né? E aí, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele cuida da gente em todos os detalhes e em todos os ciclos da nossa vida. Pastor, eu preciso... Não. Sim.
E o interessante é que a gente viu na história bíblica que muitos projetos que vieram do coração de Deus, ele contou com pessoas que já estavam idosando. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão e Sara, assim foi com Caleb, assim foi com Noemi, que pegou nos braços na sua velhice, né? Filho de Ruth, assim foi com Ana, né? A viúva Ana do Novo Testamento, e Simeão. Olha quantos projetos que iniciaram com pessoas que estavam idosando. Então, é a certeza da gente saber que nessa preparação que a gente precisa ter, é que a nossa faixa etária, né, de idosamento não é uma faixa etária de findar, não, pelo contrário, é um outro cenário de oportunidade. A Lidéria fala muito isso, né? É uma outra janela de oportunidades que se abre para a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou e que Deus conta conosco para fazer. Essa é muito. E aí, quando nós falamos dessas ações, eu não tenho como fugir da ação de exercer tudo isso pela fé. Pela fé. Porque quando eu não tenho essa consciência, se eu ficar muito no racional, eu não vou. Ai, lá no Jardim Imperial, como é que era? No Palácio Imperial, vocês vão? Onde que vocês vão mesmo agora, no passeio em agosto? O Céu de Itaipava. Itaipava. Ai, e se aconteceu não sei o que na serra? Ah, e se não sei o que do ônibus? Ah, mas eu não posso ir. Não, já pensaram. Se eu ficar pensando demais, eu não faço. Então, eu preciso dar um passo de cada vez e viver um dia de cada vez pela fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Não é pela força. Mentalizar, vou mentalizar. Não é isso. Mas eu preciso ter um pensamento esperançoso. As adversidades, elas virão para todos. Elas estão aí para todo mundo. Nós encontramos desafios diários todos os dias. Agora, eu não posso ficar vivendo dentro da realidade dos desafios. Eu tenho que viver dentro da realidade da esperança. Quem se prepara para idosar tem que experimentar a esperança. E a gente só experimenta a esperança quando eu vivo pela fé. E aí eu vou fazer uma abordagem rápida. Quando Jesus se depara com a figueira, lá no meio do caminho, a figueira estava linda, cheia de folha, estava verdinha, mas não tinha o essencial, o fruto. E aí, ele vai e amaldiçoa a figueira, ela secou imediatamente, mas não estou falando do amaldiçoar, estou falando, cadê a essência do que ela foi gerada? Eu e você não fomos gerados no ventre da nossa mãe e estamos a caminho, nos preparando para idosar, sem um propósito. E dentro desse propósito tem uma essência. Qual é a essência? Saber viver. E engraçado que quando você me mandou o card da divulgação, não vinha eu queria um hino, eu queria qualquer outra coisa, mas não vinha. E eu coloquei lá na minha rede social uma música secular. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, quer ser maluco, mas vai morrer de solidão. É preciso saber viver. E eu falei isso, e eu botei essa música com muito sem medo de preconceito, porque um pastor amigo meu, eu não esqueço isso, no domingo de manhã, ele pregou em cima dessa música há 9, 10 anos atrás, e eu não esqueci nunca mais da pregação. Porque o responsável de se preparar e de saber viver nunca vai ser a sociedade em que vivemos, e sim o protagonista principal, nós. Nós, conexão com o Criador que nos gerou a vida e que nós somos o primeiro amor desse Criador, nós temos a nossa responsabilidade de viver com carinho e desfrutar as oportunidades e saber viver. E saber viver não tem a ver com situação de vulnerabilidade social. Saber viver, porque vulnerabilidade social está estancada em todas as esferas financeiras. Na mais baixa, na classe média, na classe alta, na classe pobre. Os pobres, a Bíblia fala que os pobres sempre vão existir, aqueles que necessitam de algo. A Bíblia, não é eu que estou falando, a Bíblia fala sobre isso. Jesus. Então,
A política pública, ela vem e dá um amparo, mas ela não vai estancar isso, que é Bíblia, e é dever nosso contribuir com a vida daqueles que têm ausência de algo. Porém, eu preciso saber viver. E saber viver vai depender de como eu tenho fortalecido o meu coração. Se eu estiver fortalecendo o meu coração com aquilo que dá bons frutos, eu duvido, se Jesus passar pela figueira Alexandra, pela figueira Janete, não vai encontrar aí um bom fruto. Um fruto que alguém possa saborear. Nós somos gerados para impactar na vida de pessoas também. E não perguntou quantos anos você tem para impactar na vida de pessoas. Eita! A Bíblia fala que as pessoas com uma idade já no idosamento, ela é o ancião da igreja, ela contribui com as suas experiências. Lá em nossa igreja, Alexandra, nós temos um diácono que ele se destaca. O corpo diaconal é abençoador. Mas o irmão Walter, ele está bem idoso. Porém, ele é o tempo todo ativo. Praça, ação evangelística, o irmão Walter está na praça. Pregador chegou, ele é o primeiro a levar água. Ele vê se acabou. Ele é aquele ativo que te traz vida. Ele é alguém que está já no ciclo do idosamento, ele já é um idoso, mas que ele gera vida para muitos outros pessoas que nem estão na metade do caminho. Mas por quê? A essência da nossa live. A essência dele é a figueira, é onde eu entro com a figueira. A essência dele não está naquilo que está no externo, não está no exterior para mostrar para alguém. Eu não tenho nada contra botox, tratamento facial, eu não tenho nada contra isso. Dentro que esteja num limite de saúde seguro, que eu vou encerrar com isso daqui a pouquinho, a segurança de cada passo para se preparar. Eu não posso ser irresponsável, eu não posso ser negligente. Cuide, mas vou falar a verdade. Eu prefiro um rostinho todo enrugado, cheio de vida, do que uma cara muito esticada e que a pessoa está sofrendo para entrar num quadrado de beleza estética sem necessidade. Porque as coisas vão se, no natural, elas vão se desfazendo. Mas é o que você falou. Quanto melhor eu me preparo, eu me antecipo, eu me organizo, eu me disciplino para cuidar desse preparar do idosar, vai trazer a consequência lá no final, ou lá no momento e ápice, que eu possa ser o testemunho para a vida de alguém. Eu tenho uma amiga querida, irmã em Cristo, na primeira igreja Batista Irajá, que já está na idade do idosamento e está cursando direito. Delícia! Entendeu? Eu tive lá na igreja um mês atrás, ela está extremamente jovial. Isso. O conhecimento renovou a irmã, entende? Porque ela está tão feliz na faculdade. Gente, ela está cursando direito, ela já está pensando na prova da OAB. Olha, mente esperançosa. Olha os pilares: saúde, participação, vida financeira, sabe? E eu me senti parte, pertencente daquilo que Deus me deu. Então, o viver se preparando para o idosamento vai requerer muito mais de mim do que está em nossa volta. Que nós possamos ser uma figueira pronta, com fruto sempre. Ou eu lembro de João 15, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que tiver em mim, ele vai dar fruto. A essência que tiver dentro. Agora, o fruto da Alexandra não é igual ao meu. O fruto da pastora Zélia, que está aí na nossa live, não é igual ao seu. Mas ela tem o fruto, o sabor dela. Você tem o seu sabor. A Janete tem o seu sabor. E que dá a dosagem certa para adoçar ou salgar na medida a vida do outro. Pastora Sheila, muitíssimo obrigada por essa disponibilidade de estar realizando esse tal que dosar aqui conosco. Foi assim como tem sido todos, né? De uma informação gigantesca. É tanta informação que a gente fica meio assim, caramba, isso.
Tem que revisitar a live, galera. Tem que assistir de novo. A gente vai hospedar no YouTube do Idosar. Vocês vão lá, assistam novamente e compartilhem, porque esse conteúdo aqui é fundamental para a gente se preparar. E para se preparar, a gente precisa disso. Nós temos uma live, o pastor e todos que estão nos ouvindo aqui, que vai justamente dar informações para aquelas pessoas que têm vontade de voltar a estudar, mas que perdeu o seu histórico, né, lá no ensino fundamental, no colegial. Nós temos uma live com a Noeli França, que ela vai dar todas as informações para que você possa acelerar esse seu aprendizado com equivalência a uma formação regular, tá? Que são os SEJAs. Você vai lá, né? Você é assistido com um grupo de professores, eles vão te dar as avaliações, vão te acompanhando, te preparando até você ser certificado e, quiçá, né, você termina o seu fundamental, o seu ensino médio e sai com o seu histórico para cursar qualquer graduação. Então, olha a oportunidade dessa live de você saber disso. Vai lá, Noeli França, está lá no nosso canal de YouTube. Qualquer coisa, chama a gente no privado que a gente manda o link dessa live também. Quero encerrar, né, agradecendo também a todos vocês que nos acompanharam aí, foram várias pessoas. Não deixe de seguir o Idosar, não, quando você desligar, então já pode fazer isso agora, porque isso faz com que o nosso trabalho alavanque. E nós aguardamos vocês no dia 21 e 22. 21, lá na auditório da Prefeitura, onde a gente vai trazer a nossa primeira conferência. No dia 22 de manhã, o nosso terceiro simpósio, artigo por artigo, para você saber os seus direitos e os caminhos desse direito. Porque não basta saber o direito, né, pastora? Que às vezes eu sei o direito, mas não sei o caminho de chegar ao direito, né? E esse network de conexões de excelência que a gente vai fazer no mesmo local, só que na parte da tarde, tá? Além daí do nosso passeio no dia 26, vai lá e garanta a sua vaga que já está acabando. Temos também várias atividades, tem o Idosar com você, onde a gente vai até o local e promove um encontro. A gente está também trabalhando com as nossas ILPIs, estamos levando plano de atendimento ao idoso, né? Toda ILPI precisa promover esse tipo de atividade para o idoso, está preconizado tanto no Estatuto quanto na resolução da Anvisa 252-RDC. Então, precisa. E é em cima, inclusive, dessa resolução que nós estamos elaborando a ferramenta gerencial para esse gestor de LPI poder gestar, né, o seu abrigo de uma forma excelente e sem que ele seja sancionado pelos órgãos de controle, que às vezes vai lá e dá. Então, essa ferramenta vai ser para isso. Nós vamos apresentar essa ferramenta, pastor e todos que nos ouvem, nesse dia do Conexão de Excelência, Network Conexão, foi nesse dia que a gente vai lançar. Depois que a gente lançar nesse evento, aí a gente vai disponibilizar para que as pessoas possam se apropriar, né, e usar, tá? Então é isso, nós temos avançado, graças a Deus, que o Senhor nos conserve aí na linha dele. Tá bom, pastora? Foi um prazer te conhecer e já vou marcar para que a senhora traga uma palestra para o nosso projeto Anciãos de Valor. Tá bom? Vai ser uma honra, tá? Eu que agradeço. E só tenho a dizer o seguinte: a vida ela é breve, temporária e passageira. Porém, enquanto vida em nós estiver, nós temos a esperança de fazer o melhor. Que possamos nos preparar com organização, com excelência e viver o melhor que Deus preparou para nós. Porque o dia que nós vamos partir, não depende de nós, depende de Deus. Então, eu não tenho que pensar no dia que eu vou partir. Eu tenho que pensar que hoje Deus me deu para eu viver e desfrutar de uma forma melhor possível aquilo que Ele me deu como oportunidade. Tenta contar, ou não vai conseguir todas as bênçãos que Deus já derramou sobre vocês. E Idosar, cada dia ele vem avançando mais com os seus parceiros e essa é a proposta. E não é sem propósito. O propósito é abençoar vidas no período. Verdadeiramente. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim, tá? Eu me senti muito
muito honrada e me coloco à disposição no que eu puder ser bênção, ou impacto, ou relevância na vida de vocês, porque nós servimos a Deus quando servimos pessoas. Então, quando eu sirvo ao Idosar, eu estou servindo a Deus. Quando eu sirvo uma pessoa, eu sirvo a Deus. Quando eu falei hoje com o Uber, eu tratei ele com carinho, é como se eu estivesse tratando o próprio Deus. Então, se prepare para esse momento e usufrua daquilo que Deus te deu. Aproveite, porque o presente é um milagre de Deus, tá bom? É verdade. Beijo. Pessoal, beijo no coração. E aqui a gente termina mais um Talk Idosar, promovido pelo Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, que tem o compromisso com a valorização, a visibilidade e a oportunidade voltada para a pessoa idosa. Até a próxima. Tchau. Tchau.